Ah, bom, o pastor Gilmar até me comentou, quanto tempo, né? Faz tempo, acho que não vem aqui, né? Mas, apesar que mês passado eu também estive por aqui, né? Esse ano devagar, né? Esse ano quase que não passou rápido. Já estamos em novembro, já estamos aceitando presente de Natal, já essas coisas tudo. Então, passou muito rápido, né? Um ano, mais uma vez, um ano incomum, um ano diferente, um ano complicado, né? Graças a Deus agora as coisas vão aos poucos voltando ao normal. Há menos de um mês, né, que a igreja foi liberada para ter quantidade de pessoas total, né? Então as coisas estão caminhando para o normal. Mas de um ano, 2 anos aí, atípicos, difíceis para cada um de nós, né? E diante desses momentos, como foram esses anos, como tem sido, e alguns outros momentos da nossa vida, é muito comum, às vezes, a gente, pela nossa pequenez, pela nossa fraqueza, nos questionarmos: será que Deus está vendo tudo que realmente está acontecendo? Imagina você orar e ficar esperando 20 anos para nascer o seu filho. Aí você acaba se perguntando muitas vezes: mas será que Deus realmente está vendo isso que está acontecendo, né? Tantas pessoas, tantos jovens, né, que estavam lá terminando o 3º ano, indo para a faculdade, quando vem a pandemia, não sabe o que vai fazer, aí a pessoa fica angustiada: mas será que Deus está vendo tudo isso que está acontecendo? Então, muitas vezes na nossa vida a gente se pega pensando, é comum, pela nossa fraqueza, pela nossa pequenez, por nós não entendermos exatamente como são ou quais são os planos de Deus, a gente acaba se pensando, né? Mas será que Deus está vendo mesmo? Esse ano é um grande exemplo disso. Claro que nós sabemos e nós temos visto que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, grandes milagres têm acontecido, mas é compreensível que algumas vezes muitos de nós, em alguns momentos, tenha parado e se perguntado, tenha talvez se questionado: mas será que Deus tem ouvido o meu clamor? Será que Deus tem ouvido o nosso clamor? É comum, é compreensível talvez que alguns tenham parado e pensado: mas será que Deus não está vendo essa quantidade de mortes que nós estamos tendo no Brasil e no mundo afora? Talvez outras pessoas pensaram: mas será que Deus não está mais presente? Será que Deus não vai vir ao nosso encontro? Então, diante desses questionamentos que nós muitas vezes tivemos, nós temos ao longo da vida, e eu acredito que esses 2 últimos anos vieram para fazer com que a gente pensasse muitas vezes nisso, se parasse um pouquinho e talvez se questionasse até. Diante desses momentos da nossa vida, hoje o nosso objetivo aqui é afirmar para o seu coração, para o meu coração, que só o Senhor é verdadeiramente Senhor. É sobre isso que nós estamos conversando nesse mês, nesse próximo tempo. E então eu quero afirmar isso no seu coração, afirmar isso para você, que só o Senhor é verdadeiramente Senhor. E Ele é o Deus que vê, que ouve e que vem ao nosso encontro. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Esse é o nosso tema: o Deus que vê, ouve e vem ao nosso encontro. Para nós conversarmos sobre esse tema, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 10. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Êxodo 3, do 1 ao 10, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto.
O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, versículo 7: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Bom, esse é um texto bastante conhecido por todos nós, né? Acho que até se você não sabia onde ficava esse texto, você já conhecia essa história, você já tinha ouvido falar dessa história, né? Nós conhecemos então bem a história de Moisés. Seja você que não frequentou a igreja desde criança, mesmo você, eu sei que você conhece a história de Moisés. É uma história conhecida para além dos templos, né? Para além das paredes da igreja. Então Moisés, nós conhecemos ele bem, sabemos que ele era um pastor de ovelhas, um cara que cresceu ali na casa do faraó, cresceu no Egito. Mas o que aconteceu? Ele precisou fugir do Egito depois que ele havia matado um egípcio para tentar defender um hebreu, uma pessoa do povo de Deus. Ele foge então lá para Midian e casa-se com Zípora, e ali ele começa a reconstruir talvez a sua vida, sendo um pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro, o sogro Jetro. E agora, muito interessante, com 80 anos de idade, 40 anos mais velhos do que Isaac, quando Isaac orou, com 80 anos de idade, Moisés tem um encontro extraordinário com Deus. Com 80 anos, diz a Bíblia que ele estava, talvez aí num dia normal, levando as ovelhas para o outro lado do deserto. Ele chega no Monte Horebe, e ali ele tem um encontro extraordinário com o Senhor. Algo extraordinário está acontecendo ali naquele monte. A sarça, um arbusto, está se queimando. Só que ele está pegando fogo, está em chamas, mas não está sendo consumido. Pensa que você está vendo esse vaso de flor pegar fogo, mas ele está intacto, ele está normal. Você vai colocar a tua mão no fogo, ela vai queimar, mas não vai acontecer nada, ela vai ficar intacta. Era isso que Moisés estava vendo. Moisés estava vendo aquela sarça, aquele arbusto que estava queimando em chamas, só que nada acontecia, ele continuava intacto, sem ser queimado. Então eu creio que Moisés ali, ele foi tomado por um espírito brasileiro de curiosidade. Sabe quando a polícia está prendendo um ladrão na esquina, tá a rua inteira, o comércio inteiro está para fora, olhando? Moisés foi tomado por essa curiosidade e ele vai lá, fala: eu quero ver isso de perto, o texto diz para nós. Ele pensou: que coisa extraordinária, quero ver isso de perto. E na hora que ele começa a chegar perto da sarça, sai uma voz: fique aí. Se fosse eu nem precisava, porque eu já tinha caído no chão, sentado lá. Porque estou vendo um negócio, sai uma voz lá da sarça, já ficava parado. Ele falou, Deus fala com Moisés: Moisés, Moisés, fique aí, tire as suas sandálias, e porque você está em terra santa. Então Moisés agora ele tem um encontro extraordinário com Deus. E quando Deus fala isso para ele: Moisés, não se aproxime, tire as suas sandálias. Agora Moisés começa a ter uma conversa com Deus.
mais impressionante, mais extraordinário do que a sarça agora é Moisés podendo conversar com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E ele faz o que? Ele se cobre, falando: não posso olhar para essa grandeza, para essa maravilhosidade que é esse Deus. E ali eles começam a ter um tete a tete. Imagine isso, que coisa mais bonita. A Alziane falou, uma das coisas que eu acho muito legal também é a gente poder tentar imaginar o texto. Por isso que é bom essas séries, novelas, essas coisas assim, que nos fazem criar vida para o texto, né? Às vezes a gente lê e não consegue imaginar o texto. Eu queria que você imaginasse isso. Moisés está ali no meio do deserto e ele está conseguindo conversar com Deus agora. Ele vai ter um diálogo, tete a tete, cara a cara, rosto a rosto. Talvez rosto a tampão, né? De alguma forma ele se tampou ali. Mas ele está conversando com Deus. E Deus começa a dizer o seguinte para Moisés. Deus começa a dizer que ele precisa ter uma certeza. Moisés, você precisa ter uma certeza, e o povo de Israel precisa ter essa certeza também. Que eu sou um Deus que ouve, eu sou um Deus que vê, e eu sou um Deus que vem ao seu encontro. Versículo 7 ao 8 diz assim, ó: disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, onde há leite, ou emana leite e mel com fartura. Só até aqui o versículo 8. Então, preste bem atenção, olha só. Deus está conversando com Moisés e Deus começa dizendo para Moisés o seguinte: de fato, tenho visto, tenho escutado o seu clamor e por isso desci. Deus começa então tirando qualquer dúvida, qualquer impressão que Moisés tivesse ali de que Deus não estava vendo a sua vida, de que Deus não estivesse ouvindo o seu clamor, o clamor do povo de Israel. Deus ali começa já de cara tirando qualquer dúvida, qualquer impressão errada da cabeça de Moisés, de que, sei lá, talvez Deus tivesse abandonado o seu povo, Deus não estava mais presente na vida do seu povo. Então Deus diz para Moisés que ele vê, que ele ouve e que ele vem ao encontro do seu povo. Ele tira toda a dúvida, toda a incerteza da cabeça de Moisés. Deus está afirmando: eu vejo, eu tenho, de fato eu tenho visto, eu tenho escutado o clamor, o seu clamor, o clamor do povo, por isso desci. Mas então, coloque-se um pouquinho aí no lugar de Moisés. Lembra lá da história dele? Quando ele nasceu, ele precisou ser escondido e colocado num rio. Ele cresceu lá na casa de Faraó. Tudo bem, ele cresceu tendo a melhor educação possível, tendo bons alimentos, ele cresceu tendo coisas muito boas. Só que com uma grande questão: ele cresceu vendo o seu povo, vendo a sua família sendo oprimida, sendo escravizada. Moisés estava ali, ele crescia, se fortalecia, e ele via que não tinha ninguém da idade dele, nenhum menininho da idade dele. Por quê? Porque o faraó mandou matar todos os que deveriam ser meus amigos. Ele cresce dessa forma, ele cresce vendo o seu povo, cresce vendo a sua família sendo escravizada. Ele viu como o povo hebreu sofria na mão do povo egípcio, e ele percebe isso. O texto não fala, mas pelas ações dele a gente vê que era um sofrimento tão grande, criou nele um sofrimento a tal ponto, uma indignação a tal ponto, que ele resolve agir pela força das suas próprias mãos. Quando nós olhamos para o capítulo 2 de Êxodo, ele vai lá, ele vê um egípcio batendo no hebreu, ele vai lá e mata esse egípcio, ou seja, ele começa a tentar agir pela força das suas próprias mãos. Só que isso resultou para ele em um grande problema, ao ponto que ele teve que fugir. Agora, você vivendo nessa situação, como você acha que estaria a sua cabeça? Como você acha que está a cabeça de Moisés ali? Ele cresce, não era nem para ele estar
ter crescido, não era para ele se desenvolver, era para ele ter sido morto no nascimento. Beleza, ele foi encontrado pela filha do faraó, mas ele está vendo a opressão, ele está vendo, talvez, o texto não fala isso, mas a gente está aqui fazendo um exercício de imaginação, talvez ele sentia até se um pouco culpado, né? Olha lá, por que o meu povo sofre tanto assim, e eu tenho tudo do bom e do melhor? Ao ponto que ele se indigna com aquilo, ele fica indignado. Então, como será que estaria a nossa cabeça? Às vezes a gente olha para o nosso mundo e a gente observa tanta corrupção das autoridades. As igrejas, os homens e mulheres que deveriam ser conhecidos como homens de Deus, estão cada vez mais envolvidos em escândalos horríveis, horrendos. Aí nós olhamos e nós observamos para a nossa sociedade e nós percebemos que não dá mais para conversar com ninguém, que todo mundo está se evitando. Eu estava vindo para cá escutando o rádio, aí vai ter alguma coisa lá em Lençóis, estava meio ruim, mas o final do anúncio era assim: venha de máscara, fique longe das pessoas. Esse é o anúncio, fique longe das pessoas. Nós estamos todos nos evitando, não só pela pandemia, mas eu não quero me abrir com você, eu não quero que você saiba as minhas intimidades, eu não gosto que você fale, que você pense em mim. As pessoas não conseguem mais viver umas com as outras, e a pergunta diante de tudo isso é: Deus, o Senhor tem visto essas coisas? Talvez o que passava na cabeça de Moisés era: Senhor, o Senhor tem visto essas coisas? O Senhor não está vendo o povo hebreu 400 anos nessa vida amargurada, escravizada? E às vezes a gente nos pergunta: Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não está ouvindo o nosso clamor? E o que Deus diz para nós é: de fato, eu tenho visto como as coisas estão, eu escuto o clamor de vocês, mas eu vou além disso, eu estou no meio de vocês. E aqui então a gente precisa entender uma coisa urgentemente. A gente precisa entender como é que Deus se faz presente na sociedade hoje. Como é que Deus se faz presente na sociedade onde nós estamos hoje? Deus se faz presente através da minha vida e através da sua vida. Deus se faz presente na sociedade hoje através da sua igreja. Olha só o versículo 8, que interessante. Deus não diz que Ele vai descer, Ele diz que Ele já desceu, porque Ele vê o sofrimento do povo, porque Ele escuta o clamor do povo. Ele diz: por isso desci para livrá-los. Não diz que eu estou pensando em descer, não, ele diz: eu já desci, por isso eu desci para livrá-los. Deus não esqueceu de libertar o seu povo. Deus os livra no tempo e no espaço. Deus nos livra hoje. E a pergunta do Senhor que Ele tem para nós é: sim, de fato eu tenho escutado, eu tenho visto o que o povo está passando, mas e você? Você está disposto a ser usado? Você está disposto a ser enviado? Diferente dos deuses que nós podemos construir, que são controlados pelas nossas próprias vontades, o Deus de Israel é um Deus diferente. Com o Deus de Israel, é nós que somos controlados pela vontade dEle. E Deus fala para Moisés: eu tenho visto, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu estou presente, mas agora você vou te enviar para ser usado, para libertar o meu povo. Deus dá uma ordem, Deus dá uma missão para Moisés. O versículo 10 diz: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui nós vemos a missão de Moisés, a ordem que Deus deu para Moisés: vá, eu o envio para ser um agente de libertação do meu povo no Egito. Moisés é o representante de Deus na terra para libertar o povo do Egito.
Como Deus está presente? Deus está presente na figura de Moisés. Moisés é o representante de Deus na terra, para mostrar para o povo do Egito que Deus tem ouvido, que Deus tem visto a sua aflição. É através da vida de Moisés que aquele povo que estava sendo escravizado teria certeza de que Deus realmente tem visto a aflição deles, que tem ouvido o clamor dele, porque Moisés é o representante de Deus na terra para libertar o povo do Egito. E assim é conosco hoje. Eu e você, nós, a igreja, somos representantes de Deus na terra, para fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela já é feita no céu. Como é que esse povo pode saber? Será que Deus tem nos ouvido diante de tudo isso que nós temos vivenciado? Será que Deus está nos vendo? Será que Deus está nos ouvindo? Quando ele olhar para a igreja e ver que essa igreja é representante de Deus na terra, eles vão dizer assim: Deus está no nosso meio, Deus está nos vendo, Deus está nos ouvindo. O Deus de Moisés viu e ouviu a aflição do seu povo. É o mesmo Deus que ouve e vê a nossa aflição. É o mesmo Deus que nós cultuamos hoje, que nós estamos clamando durante esse dia inteiro, que nós estamos clamando aqui nesse momento. Ele tem visto, Ele tem ouvido o seu povo ainda hoje. Basta nós reconhecermos as bênçãos e os milagres que a nossa torre de oração tem testemunhado. Nós vamos ver que Deus tem visto e ouvido o seu povo. Basta nós vermos as ações de Deus nas pessoas em nosso redor. Nós vamos ver que Deus tem visto e ouvido o seu povo. Basta nós reconhecermos o quão nós somos e nós temos sido abençoados e cuidados por Deus nesses dias de pandemia. Nós vamos ver que Deus tem ouvido e visto o seu povo. Isso representa para nós uma única coisa: só o Senhor é verdadeiramente Deus. E esse Deus, Ele vê e ouve, Ele escuta o seu povo. Então, o que falta hoje não é Deus ouvir o nosso clamor, mas é a igreja do Senhor se dispor nas mãos dEle para transformar a realidade que nós vivemos. Deus já tem visto, Deus já tem ouvido o nosso clamor, mas o que falta hoje é a igreja do Senhor se dispor a ser enviada pelas mãos de Deus para transformar a realidade em que nós vivemos. Nós já fomos enviados pela autoridade de Jesus Cristo para sermos suas testemunhas, para realizarmos obras ainda maiores. A Alzane estava falando aqui e eu lembrei de uma aula que eu fiz durante essa semana, e o pastor professor, né, Ricardo Costa, ele da Comunidade Presbiteriana de Vinhedo, e ele falou para nós assim na sala de aula, né? Olha, eu sou presbiteriano, mas o que vocês vão ouvir aqui, vocês vão duvidar. E aí ele começa a contar algumas histórias que acontecem na vida dele, simplesmente por um motivo. Uma das histórias que ele contou foi que essa semana ele foi levar a esposa dele para fazer um exame de sangue. Na hora que ele saiu do carro, ele estava saindo de casa, né? Entrou no carro, ele falou assim: Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estiverem lá. E aí ele chegou, na hora que ele chegou lá, ele já começou a ver um casal que estava lá. Vocês vão fazer o exame? Vamos, é de rotina? É? Posso orar por vocês? Ah, não, vai só de rotina, tudo bem. Aí a mulher dele já foi conversar com uma outra senhorinha, ele chegou lá, ela falou: olha, ela não está bem, quebrou a costela, alguma coisa assim. Falou: posso orar pela senhora? Pode. Orou por ela. Depois chegou uma menininha e ele viu que a menina estava assustada. Aí ele pegou, orou por ela, para Deus dar paz, dar tranquilidade para a vida dela. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos ter esses testemunhos. Assim como a Alziane falou: eu tenho orado por tal pessoa. Nós precisamos ter esses testemunhos na nossa vida também. É isso que é a nossa missão: testemunharmos a Cristo. Talvez por oração por uma cura, oração pela paz de alguém, não sei, mas nós precisamos testemunhar
a Cristo, nós precisamos viver a Cristo. Quando nós representarmos Jesus aqui na terra, buscarmos que a vontade dele seja feita aqui como ela já é feita no céu, as pessoas vão ter a certeza de que esse Deus nos ouve, de que esse Deus nos escuta. Então é isso que Deus está chamando e Deus está enviando a Moisés. Deus envia Moisés para representar Ele, para libertar o povo do Egito. Resta saber então, se eu e você, nós temos cumprido com essa nossa missão. Para nós concluirmos, eu gostaria que ficasse bastante certo no seu coração, bastante claro, bastante firme, que Deus ouve e Deus vê o nosso clamor e a nossa aflição. Deus ouve a nossa oração e é por isso que nós temos sido respondidos diariamente. Deus vê a nossa aflição. Então, e será que isso é um motivo para nós dizermos assim: Deus tem me escutado, então tá bom assim, vou continuar assim? Não. Isso é motivo para dizer: se Deus está me escutando, se Deus está transformando, então eu vou orar mais e mais. Eu vou me aproximar mais da presença dEle. Isso é motivo de nós nos aprimorarmos mais no nosso contato com Deus. Se Deus te vê, se Deus te escuta, então é o sinal que nós podemos e devemos nos aproximar mais, aprimorar o nosso contato com Deus. E em segundo lugar, nós precisamos assumir o nosso compromisso com a missão, com a nossa missão, porque nós já fomos enviados por Deus para sermos testemunhas do reino dEle, do reino onde a vontade dEle é feita. Nós somos enviados por Deus para sermos um representante dEle aqui na terra, até o momento em que a vontade dEle seja feita aqui, seja cumprida aqui, como ela já é feita no céu. E aí sim nós estabeleceremos o reino de Deus aqui na terra. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido, que nós possamos ter a certeza de que Ele nos ouve, de que Ele nos vê e que Ele está presente. Ele não vai vir, Ele já está aqui através de nós. E quando Ele vir isso aqui já vai estar pleno, vai ser pleno, vai ser só melhor. Quando Ele vier para nos buscar, nós podemos entregar a Ele: Senhor, essa é a nossa obra, Pai. Através do Espírito Santo, esse é o nosso trabalho. E aí nós poderemos ser glorificados, receberemos o conhecimento pleno do reino de Deus, mas o reino que nós já podemos experimentar aqui na terra. Que seja o desejo do nosso coração. Feche seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos complicados, ó Pai, mesmo quando a dúvida vem, a incerteza tenta se aproximar de nós, ó Pai, o Senhor não deixa de nos ouvir, o Senhor não para de ver a nossa aflição, ó Pai, e o Senhor está presente no nosso meio, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, confirma no nosso coração, confirma no meu coração, no coração daqueles que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir, ó Pai, que talvez está titubeando, que talvez está se questionando, ó Pai, confirma, Deus, no nosso coração, de que o Senhor nos vê e que o Senhor nos escuta, ó Pai, e nos leve a um passo além, ó Pai, nos leve a assumirmos verdadeiramente a nossa missão, o nosso ministério em Cristo Jesus. Assim que nós oramos. Amém.